Agora são 16 horas 40 minutos, voltamos com o balanço do dia, a comunicação que respeita a inteligência do ouvinte. Lembrando, falamos ao vivo do Stand Estúdio da Rádio Clube, aqui no Parque de Exposições. Daqui a pouco nós vamos acionar de novo nossa repórter veterinária, Osana Oliveira, né? Claro. Vamos falar de animais, que é a especialidade dela, daqui a pouquinho. Mas agora nós estamos recebendo, vamos falar de saúde humana. Muito bom. Uma dupla de jovens profissionais da medicina, a doutora cardiologista Gabriela Chateaubriand e o neurologista Felipe Glass. Essa semana é o Dia Mundial de Combate à Epilepsia, de tratamento da EPI. É isso, doutor Felipe Glass? Boa tarde. Boa tarde, Robson. Um prazer, obrigado pelo convite. Na verdade, nessa semana, no dia 27, se comemora o Dia do Roxo, né? Que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a epilepsia. Pois é, a epilepsia, tem registros históricos da epilepsia na literatura muito antiga, quer dizer, a epilepsia, o que é exatamente a epilepsia, doutor, e quais podem ser as causas que levam à epilepsia? Então, a epilepsia nada mais é do que uma condição que predispõe um indivíduo a ter crises convulsivas de maneira espontânea. Toda pessoa que tem crises convulsivas repetidas que não são provocadas, essa pessoa tem epilepsia. Existem diversas causas. Existem causas que a pessoa já nasce com ela, como causas genéticas. Existem causas adquiridas, por exemplo, a pessoa pode ter um AVC ou ter um tumor cerebral e por causa daquilo ter crise convulsiva. Ou uma parte das pessoas tem causas que a gente chama de criptogênicas ou idiopáticas, que a gente não consegue descobrir exatamente a causa. Quer dizer, então não necessariamente é algum problema fisiológico do cérebro, alguma lesão específica. Isso, em algumas pessoas não existe uma lesão, não existe uma localização do cérebro. Essa última classificação aí que o senhor colocou, isso, né? Existem as duas coisas. Existem pessoas que têm epilepsias de causa genética, que a gente consegue identificar um gene e não tem nada no cérebro. E às vezes não, simplesmente a gente não há uma causa e talvez a gente não tenha ainda recursos para ver isso, né? Talvez com o desenvolver da coisa a gente consiga detectar. Então existiriam graus de epilepsia, doutor Felipe? Existem pessoas que têm epilepsia que estão completamente controladas, com dose baixa de remédio, levam a vida absolutamente normal, sem nenhum prejuízo cognitivo, motor, de nenhuma forma. E existem epilepsias graves, que as pessoas tomam uma série de medicações, não param de ter crises, têm sequelas, têm consequências. Então é um espectro enorme. Isso se manifesta geralmente desde a infância, né? Depende da causa. Então, por exemplo, as epilepsias adquiridas, como por exemplo as pessoas que têm um AVC, ou as pessoas que têm um tumor cerebral, ou que têm um trauma craniano e que faz uma cicatriz cerebral capaz de gerar crises, essas epilepsias costumam começar na idade adulta. Ao passo que as epilepsias genéticas e idiopáticas, na maior parte, começam na infância e na adolescência. Doutor Felipe, a manifestação da epilepsia, né? O que nós leigos assistimos a pessoa tem espasmos, desmaios. Quais são as formas dela se manifestar e os riscos que ela representa no momento da crise? Ok, então existem uma série de manifestações clínicas, né? O mais comum que a gente ouve falar são as crises generalizadas, crises tônico-clônico generalizadas, que também são conhecidas como convulsões. Nesses casos a pessoa perde a consciência, tem abalos musculares no corpo todo, pode ou não haver liberação de fezes e urina durante a crise. Habitualmente o paciente fica roxo, tem salivação e depois quando acorda normalmente o paciente está confuso. Acontece assim quando a epilepsia envolve todo o cérebro, quando é uma crise generalizada. Quando a crise envolve uma parte pequena do cérebro, os sintomas vão ser mais restritos. Por exemplo, se esse local que está sendo ativado é a parte do cérebro da visão, a pessoa pode ter alucinações visuais. Se a parte é a parte da memória, a pessoa pode ter a sensação de já ter vivido aquela ocasião, aquela situação. Então, os sintomas dependem de qual parte exatamente do cérebro está sendo ativada. Doutora Gabriela, né? Comprometimento cardíaco, né? Numa crise como essa, às vezes a pessoa dobra a língua, dificulta a respiração. Pode ter, nesses espasmos musculares, pode afetar o sistema involuntário, né? No caso do sistema nervoso. O que é que pode acontecer de dano cardiológico ou de comprometimento cardiológico numa crise dessa? Boa tarde, Robson. Habitualmente, não existe um comprometimento direto no coração durante a crise. O que se sabe é que aumenta a frequência cardíaca durante a crise e existe uma relação de morte súbita com a epilepsia. Então, pacientes que têm convulsão e epilepsia mesmo, que usam medicamento a longo prazo, eles têm um risco de morte súbita. Não se sabe exatamente o porquê, mas existe essa relação. O que chama atenção, a gente deve chamar atenção para a população, como diferenciar uma crise convulsiva de um desmaio.
Então, como o Felipe falou anteriormente, na crise convulsiva existe geralmente uma liberação com urina, fezes e abalos, né, espasmos generalizados no caso da convulsão. E no caso do desmaio, a pessoa geralmente tem pródromos antes, então ela percebe, sente um mal-estar, tontura, taquicardia, as mãos frias, percebe um mal-estar antes de desmaiar. E depois que ela recupera completamente, não fica confusa, como de uma convulsão. O desmaio, então, é uma entidade diferente da convulsão. E o desmaio, sim, pode ter causas cardíacas, como arritmias em geral. O que fazer, doutora, numa crise como essa? É importante a participação das pessoas numa emergência? Ou deve se chamar somente um especialista? Ou tem alguma coisa que o leigo possa fazer? No caso da crise convulsiva. Da crise convulsiva? Doutor Felipe. Então, assim, no caso de uma crise convulsiva, primeiro é desfazer uma série de mitos que existem, né? Então, primeiro de tudo, a epilepsia não pega, a epilepsia não é uma doença contagiosa, a epilepsia não é transmitida pela baba do paciente epiléptico, a epilepsia é uma doença do cérebro. A segunda coisa é que ninguém morre porque a língua embola, não tem que puxar a língua, não tem que botar nada na boca. Nada, absolutamente nada. Mesmo epilepsias graves que estão internadas no hospital para fazer um exame que chama video-EG. Interessante, doutor, que todo mundo acha que tem isso. Essas coisas que se difundem, né, no senso comum. Engolisse a própria língua. Exato. Então, mesmo epilepsias graves, paciente internado para fazer avaliação pré-operatória, habitualmente as crises vão demorar menos do que 1 minuto e meio. Então, esse é o principal sinal de gravidade. Então, se a crise ela é de curta duração, acontece e passa espontaneamente, não é necessariamente uma emergência médica, porque o paciente já sabe que tem epilepsia. Então, espera um pouquinho, aquela crise vai passar. Protege o paciente não se machucar, não bater a cabeça. Se tiver alguma coisa apertada que estiver atrapalhando a respirar, pode folgar as roupas. E depois que a crise passar, bota a pessoa de lado, porque se ela tiver baba, tiver vômito, não aspira. Agora, se as crises são prolongadas, ou seja, uma crise que demora mais do que 2 a 5 minutos, ou se a pessoa tem uma crise e depois, antes de acordar, tem uma segunda crise, ou mais ainda, a primeira crise convulsiva que acontece numa pessoa que não tem epilepsia, são casos graves, que são deve para emergência. E pode acontecer durante uma atividade física ou no volante, quer dizer, preciso tomar cuidado com isso também, né, doutor? Isso, a gente, assim, de uma maneira geral, a maior parte dos pacientes vão ter uma vida normal. Como eu falei, quase todo mundo vai estar controlado. Recentemente a gente viu, inclusive, não sei se o senhor soube, de um paraquedista que teve durante o salto. Eu não vi o vídeo, mas eu soube. Então, assim, realmente, algumas atividades a gente tem algumas restrições, né? As principais são dirigir. Obviamente, se a pessoa tiver uma crise e estiver dirigindo, não pode bater o carro, pode até morrer. Então, não é que o paciente epiléptico não possa dirigir, pode. A lei permite, inclusive. O cara pode ir no Detran, pode tirar a carteira de motorista dele que não for profissional. Mas para isso tem que estar com a epilepsia controlada, tem que estar sem crises e com a dose estável do medicamento em média a cada 6 meses ou 1 ano. Por falar nisso, qual é o método mais eficiente de controle hoje em dia e por que o senhor conversava aqui comigo no intervalo e dizia que tem gente que não tem jeito de controlar porque o medicamento não faz efeito? Isso é muita coisa interessante, talvez uma parte dessa resposta a gente saiba, outra não. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que da pessoa que tem epilepsia, a estatística é que 50% vão ficar controlados com o primeiro remédio que você der. Das pessoas que não controlam, você vai ganhar mais 10 ou 20% com a segunda, com a terceira medicação, e a partir da terceira ou quarta, está bem mostrado isso na literatura, que adianta pouco o remédio. Ou seja, existe um grupo de pessoas que vão ter epilepsias refratárias, independente do que a gente faça do ponto de vista farmacológico. Então, essas pessoas que têm epilepsia refratária, pode ser por uma série de motivos. Algumas epilepsias específicas são mais difíceis mesmo, como uma chama esclerose do lobo temporal. Então, esses casos são os casos que a gente pensa na possibilidade cirúrgica, né? Tenta localizar de onde que está vindo, se tiver uma lesãozinha na ressonância, e a gente tiver noção de que aquela crise está vindo daquele local, alguns desses pacientes são candidatos a operar. Pode sumir? Pode sumir. Por exemplo, essa entidade específica, que é a epilepsia lobo temporal, quando bem investigado, bem indicado direitinho, a chance de ficar livre de crise pode chegar a 70% a 80% de ficar sem crise mais, depois da cirurgia. Doutor Felipe, o Dia do Roxo, né? Como é que vai ser a programação? O que vai ser feito? O que se pode fazer em termos dessa conscientização? O Dia do Roxo é uma iniciativa que a gente tem que dar o grande mérito para a Liga, para os estudantes da universidade. São meninos que são estudantes do curso de medicina daqui, que se envolvem numa atividade completamente extracurricular, que é a Liga de Neurologia, na qual eles fazem ambulatório comigo, eles fazem atividade de pesquisa, eles fazem discussão de casos de artigo, isso não conta a carga horária deles, eles fazem se interessam, porque gostam.
e é iniciativa da Liga. Então a Liga está fazendo um monte de atividades na cidade. Eles estão fazendo educação na sala de espera para todos os pacientes que vão ao ambulatório da UESB. A Liga está fazendo aulas, a parte sobre epilepsia para os outros estudantes. Existem faixas espalhadas em alguns locais da cidade, panfletos, e essa atividade na mídia. Eles fizeram contato com os veículos de comunicação na nossa cidade para tentar difundir um pouco disso. Além de conquista, existe uma movimentação nacional e mundial. Então a Liga Brasileira de Controle da Epilepsia vai iluminar de roxo uma série de monumentos. Então o Cristo Redentor vai estar iluminado de roxo. Alguns monumentos em São Paulo, alguns monumentos em Belo Horizonte, algumas capitais do Brasil vão estar iluminando prefeituras, praças públicas de roxo, justamente para tentar atrair, divulgar o conhecimento das pessoas sobre a epilepsia. Doutora Gabriela, vocês estão começando aqui um trabalho de assistência na área de cardiologia e neurologia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o diferencial desse trabalho que vocês estão começando juntos aqui em Conquista. Certo. Então, nós estamos, assim, reformando um lugar nosso próprio com a proposta, né, de instituir o Instituto Glass de Neurologia e Cardiologia. Então, o nosso pensamento é em ter um atendimento diferenciado ao paciente. Então, hoje em dia o atendimento se tornou muito, né, rápido e não tendo tempo para escutar bem o paciente, fazer aquela anamnese que o correto, né? Já dizem que o paciente, quando a anamnese é bem feita, ele já começa a melhorar, né? Não, mas é verdade, porque só de ser ouvido, só de ter sua queixa compreendida, isso já é de vital importância, né? Então, hoje em dia, tudo se tornou muito rápido, as pessoas acabam valorizando mais exames, né? E não os sintomas, né? O próprio paciente. Então, nossa proposta de criar um passo onde o paciente realmente possa ser escutado e onde possamos oferecer um atendimento integrado, né, da cardiologia e da neurologia, que tem uma interface muito grande, principalmente nas doenças isquêmicas como infarto, AVC, esses pacientes. A hipertensão pode levar a um AVC. Exatamente. Então, a maior parte dos pacientes que têm AVC são hipertensos ou diabéticos. Então, ele precisa de um atendimento especializado, multidisciplinar. Então, essa é a nossa proposta. Não tem como acompanhar um paciente que tem, né, um déficit neurológico e está com a pressão descontrolada. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Essa é a nossa proposta. Doutor Felipe, mais alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre o serviço? Não, justamente isso. A gente, durante a nossa formação, acabou tendo a oportunidade de fazer locações do mundo. A gente fez mestrado na Inglaterra, passou um período nos Estados Unidos, e foi justamente dessa vivência de observar um pouquinho em cada lugar desse, a gente ter a vontade de fazer o nosso, e não só copiando, mas adequando com a nossa realidade. Então, a preocupação de fazer um serviço, por exemplo, com acessibilidade. Eu tenho um monte de paciente neurológico que anda em cadeira de roda, que anda em maca, que tem dificuldade de chegar a mim porque não consegue estacionar na porta da clínica, ou a porta da sala não passa. Então, é esse desejo, esse ideal de proporcionar um atendimento confortável, de fácil acesso e integrado, não só da parte médica, mas com serviço de fisioterapia, com serviço de reabilitação. Assim, é um sonho, uma coisa que está em andamento, ainda não é uma coisa que ainda está pronta, ainda não, mas é o que a gente pensa, assim. Doutor Felipe, muito obrigado. Doutora Gabriela, muito obrigado. Dizer que as portas do Balanço do Dia estão abertas para vocês. É sempre bom quando alguém traz uma mensagem esclarecedora e que contribui de alguma forma. Essa é a proposta do nosso programa aqui. Então, toda vez que precisarem, nós estamos aqui à disposição. Prazer para nós prestar esse serviço através de vocês. O prazer é nosso. A gente agradece muito pelo convite. Estamos à disposição no que precisar. Muito obrigada, Robson, e a todos os ouvintes. Boa tarde. Obrigada. Pois não, doutor? Pois é, e a gente conversou aqui agora com o doutor Felipe Glass e com a doutora Gabriela Chateaubriand, e eles vão estar aqui com a gente de novo, com certeza. Com certeza. Com certeza.